Vamos estudar hoje o Teorema de Pitágoras, uma das principais relações métricas que envolvem lados de um triângulo retângulo e que pode ser utilizado para a gente aí resolver muita questão dentro da geometria. Só que para a gente falar de Teorema de Pitágoras, a gente precisa acertar um detalhe primeiro. O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica que envolve lados de um triângulo retângulo. E para começar eu deixo uma pergunta. O que é um triângulo retângulo? Basicamente, triângulo retângulo é um triângulo em que a medida de um dos seus ângulos internos é um ângulo reto, quer dizer, é um ângulo de 90 graus, e esse é o caso desse triângulo. Nesse triângulo aí, o vértice A, né, o ângulo A, é um ângulo de 90 graus, é representado por meio desse quadradinho com pontinho no meio. Então aqui o ângulo A é um ângulo reto. E os outros ângulos do triângulo são os ângulos B e C. No caso do triângulo retângulo, tanto o B quanto o C são ângulos chamados de ângulos agudos, quer dizer, a medida deles é menor do que 90 graus. Para a gente enunciar o Teorema de Pitágoras, a gente tem que ter de forma bem clara na mente o que significam lá as palavras cateto e hipotenusa. De forma bem direta, o que é cateto? Cateto é lado que forma o ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 graus tem vértice em A, os dois lados que terminam no A, quer dizer, o lado BA e o lado CA, são os catetos. A medida de um dos catetos é B e a medida de outro dos catetos, do outro cateto, é C. Além de cateto, é importante a gente saber que hipotenusa é o lado que se opõe a 90 graus. No caso aqui, ângulo de 90 graus é o ângulo de vértice A, o lado oposto é o lado que vai de B até C, cuja medida vai ser representada por A. Então aí a gente definiu o que é cateto e o que é hipotenusa. Com essas informações, a gente já pode trazer aqui o Teorema de Pitágoras. E o que é o Teorema de Pitágoras? É uma forma de relacionar catetos e hipotenusa. E de forma bem resumida, o Teorema de Pitágoras diz para a gente o seguinte: se você pegar a medida da hipotenusa, quer dizer, pegar a medida do A e elevar ao quadrado, você vai ter o mesmo resultado que se pegar a soma dos catetos B e C, cada um deles elevado ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Resumindo, A2 igual a B2 mais C2. É esse o Teorema de Pitágoras. É essa relação que a gente tem, que a gente pode e vai estabelecer entre catetos e hipotenusa no triângulo retângulo. Existem diversas interpretações para esse Teorema de Pitágoras. E uma que eu acho interessante da gente conversar aqui, da gente mostrar, é uma relação que envolve área. Como que a gente vai estabelecer essa relação? Olha só. Eu desenhei em cada lado do triângulo retângulo, quer dizer, sobre o cateto B, sobre o cateto C, sobre a hipotenusa, um quadrado. A área de um quadrado basicamente é o quê? É a medida do lado elevada a 2. O que o Teorema de Pitágoras diz para a gente? Se eu pegar a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, eu vou ter resultado igual à área do quadrado construído sobre o cateto B, mais a área do quadrado construído sobre o cateto C. Ou seja, A2 quadrado sobre a hipotenusa igual a B2 mais C2. Vamos ilustrar isso a partir de agora, nos próximos minutinhos aí, com um exemplo. A gente viu que o Teorema de Pitágoras pode ser interpretado como uma relação entre áreas de quadrados construídos sobre os lados do triângulo retângulo. Aqui, nessa figura, 3 e 4 serão as medidas dos catetos. Um cateto mede 3, outro cateto mede 4. O cateto que mede 3 foi o que foi utilizado como base para construir esse quadrado de cor verde aqui, o quadrado ATSJ. O cateto que mede 4 foi utilizado para construir esse outro quadrado, o AOPM. Se a gente somar 9
com 16, 9 com 16, 25. E 25 vai ser igual à área do quadrado construído sobre a medida da hipotenusa. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai mudar, a gente vai variar as medidas dos lados desses catetos aí. Vamos aumentar esse cateto que mede 3 para 4. Se a gente aumenta a medida do cateto que mede 3 para que ele meça 4, ou seja, os catetos vão ser iguais. Um cateto tem área de 16 e o outro cateto também tem área de 16. 16 mais 16, conclusão. A medida do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual a 32. Então, sempre que eu modificar, sempre que eu mudar as áreas dos quadrados dos catetos, a medida da hipotenusa altera da mesma forma. Então, se a gente diminuir bastante o cateto, o quadradinho verde, mantendo 16 constante, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa também diminui, né? Então, aí, essa que é a relação entre as áreas dos quadrados construídos sobre os catetos e a hipotenusa. E a gente vai utilizar essa relação para resolver alguns exercícios. Vamos para o nosso primeiro exercício. Na verdade, o nosso primeiro exercício é uma demonstração. A gente vai usar a relação entre áreas, tá? Entre área de triângulo e área de quadrado para demonstrar o teorema de Pitágoras. Na figura a gente tem aí um quadrado pequeno, de lado Z, cor branca, dentro de um quadrado maior. Para completar o quadrado pequeno, para ter o quadrado maior, a gente tem 4 triângulos retângulos congruentes de catetos medindo x e y. E é claro, né? A hipotenusa desse triângulo vai ser igual ao lado do quadrado pequeno. O que a gente tem? A área do quadrado grande, ela na verdade é igual à área do quadrado pequeno mais os 4 triângulos retângulos. A gente vai usar esse fato para demonstrar o teorema de Pitágoras aqui para esse triângulo que está destacado aqui embaixo. Ou seja, para o triângulo retângulo em que os catetos são x e y e a hipotenusa z. Dito isso, vamos para a solução. Para a gente resolver a questão e, consequentemente, demonstrar o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que calcular a área aqui de 2 quadrados e de 4 triângulos retângulos. Vamos começar indicando a área de cada quadrado pequeno utilizando a letra Q. Então, no caso aqui, Q vai ser a área desse quadrado pequeno. Como o lado dele é Z, a medida da área dele vai ser Z elevado a 2. Agora os triângulos. Eu vou representar a área de cada triângulo utilizando a letra T. Como que a gente calcula a área de triângulo? A gente pega a medida da base, multiplica pela altura e divide por 2. Só que no triângulo retângulo, catetos fazem papel de base e altura. Então a área do triângulo aí vai ser cateto x vezes cateto y dividido por 2. E por último, a área do quadrado grande. O quadrado grande tem um lado em que parte dele é x e parte dele é y. Então, posso falar que a área do quadrado grande vai ser x mais y elevado a 2. O que a gente sabe? O quadrado grande ele é obtido a partir do quadrado pequeno mais 4 triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x mais y elevado ao quadrado, que é a área do quadrado grande, e vou igualar a quem? A área do quadrado pequeno, quer dizer, z elevado a 2, mais 4 vezes a área do triângulo, quer dizer, 4 vezes x, y dividido por 2. Agora vou utilizar da álgebra para simplificar essa expressão o máximo possível. X mais y elevado a 2, no primeiro lado da igualdade, é o quadrado perfeito, produto notável. Resultado, x ao quadrado mais 2xy mais y2.
No segundo lado da igualdade, é z ao quadrado mais 4 que multiplica xy dividido por 2. 4xy dividido por 2 é 2xy. A gente vai agora subtrair 2xy de forma a cancelar os xy. Quer dizer, esse xy que está no primeiro lado acaba por cancelar com esse xy que está no segundo lado. E o que sobra para a gente? No primeiro lado do igual, x ao quadrado mais y ao quadrado. No segundo lado da igualdade, z ao quadrado. Quer dizer, no triângulo retângulo, em que os catetos são x e y, e a hipotenusa z, é válido que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Ou seja, é o teorema de Pitágoras utilizado para cada triângulo verde da figura. Então, esse daí é o teorema de Pitágoras. Então, essa aqui é uma das demonstrações do teorema de Pitágoras. Existe uma outra demonstração que envolve semelhança de triângulos que a gente vai deixar para um momento oportuno. Vamos agora com alguns exemplos numéricos. O primeiro é esse. Os lados de um triângulo retângulo medem 8 menos x, 8 e 8 mais x. Com isso, como que a gente vai fazer para calcular o valor do x? Então, para a gente começar, indo direto aqui para a questão, desenhando um triângulo retângulo, a gente tem um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, esse daqui vai ser o ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos e o oposto a 90 graus é a hipotenusa. E aqui um detalhe importante para a gente lembrar é o seguinte: no triângulo retângulo, a hipotenusa vai ser sempre o maior lado. E desses três aí, quer dizer, de 8 menos x, 8 e 8 mais x, a hipotenusa é o 8 mais x. Então, eu vou começar representando aqui a medida da hipotenusa como sendo 8 mais x. Os catetos serão 8 e 8 menos x. Indicados os catetos e a hipotenusa, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, começando aí com 8 mais x elevado ao quadrado, hipotenusa elevado ao quadrado, isso daí vai ser igual ao cateto de medida 8 elevado ao quadrado, mais o outro cateto, quer dizer, o 8 menos x elevado ao quadrado. Agora, para a gente desenvolver os cálculos e calcular x e determinar x, a gente vai usar o quadrado perfeito para 8 menos x e 8 mais x, né? Então, o quadrado de 8 é 64. 2 vezes 8 vezes x dá 16x. Quadrado de x, então, mais x ao quadrado. No segundo lado da igualdade, 8 ao quadrado, 64. E o segundo parênteses aí vai ficar com 64 menos 16x mais x ao quadrado. Termos em comum ao primeiro e ao segundo lado da igualdade se cancelam. Com isso, a gente vai cancelar 64 do primeiro lado com 64 do segundo lado. Se a gente subtraísse 64 unidades nos dois lados igual, a gente cancelaria esses termos aí. E a gente também pode cancelar x ao quadrado do primeiro lado da igualdade com x ao quadrado do segundo lado da igualdade. Sobra de equação para a gente 16x no segundo lado do igual, 64 menos 16x. Soma 16x, a gente tem 16x mais 16x no primeiro lado da igualdade. No segundo lado da igualdade, 64. 16x mais 16x, total 32x. Então, 32x igual a 64. Dividindo a equação toda aí por 32,
a gente descobre que o valor do x é igual a 64 dividido por 32. Quer dizer, 64 dividido por 32, o valor do x é igual a 2. Essa que é a resposta da primeira questão nossa aí hoje, né? X igual a 2. Nessa questão, a pergunta é bem direta. A gente tem que descobrir qual deve ser a altitude do balão para que sua distância até o topo do prédio seja de 10 quilômetros. Então, essa linha pontilhada aqui tem comprimento de 10 quilômetros. Esse retângulo de cor predominantemente amarela aí é o prédio, que tem altura de 200 metros. E essa distância na horizontal, 8 quilômetros. A gente sabe que Teorema de Pitágoras é uma relação métrica que envolve lado de triângulo. De forma inicial, se a gente olhar bem, a gente não tem um triângulo retângulo aí não. Mas a gente pode obter um triângulo retângulo desenhando essa linha paralela aqui ao chão. Desenhando essa linha paralela ao chão, a gente divide esse trapézio em duas figuras. Que figuras são essas? Um triângulo retângulo na parte de cima e um retângulo na parte de baixo. Na parte de baixo, por ser retângulo, os lados opostos são equivalentes, são congruentes. Então, a base desse triângulo retângulo acaba sendo igual a 8 km e a altura do retângulo vai ser de 200 metros. Para terminar aqui de completar a altitude do balão, eu vou falar que essa medida aqui é x. E vou utilizar o Teorema de Pitágoras para esse triângulo em que um cateto mede x, outro cateto mede 8 e a hipotenusa mede 10. Fica assim, ó, x ao quadrado, cateto, mais 8 ao quadrado, outro cateto, hipotenusa 10, elevado a 2. Fazendo conta, x ao quadrado, 8 ao quadrado a gente sabe que é 64, e 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Desenvolvendo os cálculos, a gente tem o seguinte, ó, subtrai 64, x2 igual a 100 menos 64, 36. Se x ao quadrado é 6, eu posso dizer que o valor do x é igual a raiz quadrada de 36. Vou considerar só a positiva, tá? 6. 10 km, 8 km, então a unidade de medida de x é 6 km. Então, resposta. Qual vai ser a altitude do balão? Parte da altitude do balão é 6 km e a outra parte 200 metros. Então, resposta, 6 km mais 200 metros, expresso em metros, 6.200. Quer dizer que o balão está a 6.200 metros de altitude. Na nossa terceira questão, a gente tem um retângulo cuja diagonal é 10 e lados cujas medidas somam 14. Quer dizer que a soma de dois lados aí desse triângulo, né, é 14. A gente tem que descobrir a área desse retângulo. Para a gente começar, a gente vai desenhar aí um retângulo e destacar uma das diagonais. No retângulo, as duas diagonais são iguais, né, são congruentes, e nesse caso aqui, a medida dela vai ser 10. Como a gente não sabe a medida dos catetos, eu vou representar um cateto como sendo x e o outro cateto vai ser 14 menos x, quer dizer, o número que somado com x dá 14. 14 menos x. E com esse triângulo aí na parte de cima da diagonal, observando esse ângulo de 90 graus, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Quer dizer, cateto que mede x elevado ao quadrado. O outro cateto que mede 14 menos x, também elevado ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa é 10 e também vai ser elevado ao quadrado. Desenvolvendo os cálculos, a gente repete x ao quadrado, 14 menos x ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, quadrado de 14 é 196. 2 vezes 14 vezes x é 28x. E por último, mais x2.
Resultado disso, 100. Equação de segundo grau, a gente transpõe todo mundo para o primeiro lado da igualdade para utilizar lá a famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, x² mais x² é 2x². Depois a gente tem menos 28x. E 196 menos 100, ainda tem mais 96. Segundo lado da igualdade, 0. Todos os termos da equação são pares. Então, para a gente trabalhar com um número um pouco menor a partir de agora, a gente vai dividir toda essa equação por 2. A gente divide toda a equação por 2. E dividindo toda a equação por 2, olha só o que a gente obtém. 2x² dividido por 2, x². 28x dividido por 2, 14x. E 96 dividido por 2, 48. No segundo lado do igual, 0 dividido por 2 é 0. Agora é a vez da fórmula de Bhaskara, quer dizer, cálculo discriminante, quer dizer, b², então menos 14², menos 4 vezes o a valor do coeficiente a é 1, e o coeficiente c, 48. Resultado disso, 196 menos 4 vezes 48. Resultado, 4 vezes 48, 192. Quer dizer, o delta, o discriminante, tem valor igual a 4. Agora, segunda parte da fórmula de Bhaskara, a gente tem x igual a menos b, quer dizer, troca o sinal do b. Escrevemos 14, raiz quadrada do discriminante, quer dizer, raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes a, por 2 vezes 1. Ou seja, o x vai ser 14 mais ou menos 2 dividido por 2. Respostas. 14 mais 2 é 16. 16 dividido por 2, um valor do x é 8. Segundo valor para x, 14 menos 2 é 12. Então, 12 dividido por 2, resposta 6. Se a gente verificar, se a gente trocasse lá na figura o x por 8, o comprimento seria 14 menos 8, quer dizer 6. A altura seria 8. Quer dizer, um lado do retângulo seria 6 e o outro lado seria 8. E se a gente trocasse o x por 6, aconteceria o mesmo. A base seria 14 menos 6, quer dizer 8, e a altura 6. Então, de toda forma, o que a gente tem que dar como resposta para a questão? É o valor da área desse retângulo. No caso aqui, se a gente considerar que o x é 8, vão anotar na figura. Se o x é 8, a altura do retângulo é 8. E a base, 14 menos 8, 6. Nesse caso, para calcular a área, a gente multiplica 6 da base por 8 da altura. 6 vezes 8, 48. Essa que é a resposta do exercício. 48 unidades de área. Quarta questão. Essa questão é uma questão que tem 2 triângulos retângulos, né? Então, são 2 potenciais usos do Teorema de Pitágoras. No enunciado diz o seguinte: nessa figura, ABD e BCD são triângulos retângulos isósceles, quer dizer, são triângulos retângulos em que os catetos são iguais. Se a medida de AD é 4, qual vai ser a medida do DC? Então, foi falado que a medida do AD é 4. Com isso, a gente tem que descobrir a medida do DC. Se o triângulo retângulo é isósceles, quer dizer que as medidas dos catetos são iguais. Quer dizer, no triângulo ADB, o cateto AD tem medida igual ao cateto AB.
Então, se o cateto AD, que já está indicado lá, é 4, esse aqui de baixo também vai ser 4. E a gente vai começar a resolver a questão, começar a fazer conta, utilizando o teorema de Pitágoras no triângulo ABD. Utilizando o teorema de Pitágoras no triângulo ABD, a gente tem o seguinte, ó. Eu vou representar aqui a medida da hipotenusa utilizando os vértices, tá? D e B. Então, BD ao quadrado, a medida do segmento BD elevado a 2, é igual ao primeiro cateto, que é 4, elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. Desenvolvendo os cálculos, ó, a gente tem que BD ao quadrado igual a 16 mais 16. 4 ao quadrado é 16, repete a seguir. 16 mais 16 é 32. Então, BD ao quadrado igual a 32. Tirando a raiz quadrada, né? Calculando a raiz quadrada de 32, a gente descobre que BD tem medida igual a raiz quadrada de 32. Eu também poderia escrever, fatorando 32, que o resultado aqui é igual a 4 raiz quadrada de 2. Pronto. Descobri que a medida da hipotenusa do triângulo da esquerda é 4 raiz de 2. Só que essa hipotenusa do triângulo da esquerda vai ser cateto do triângulo da direita. E como esse triângulo também é congruente, eu posso falar que esse lado aqui, que é o BD, vou colocar dois pontinhos de azul para indicar que são iguais, tem medida igual ao cateto BC. Então, vou colocar dois pontinhos azuis também. Ou seja, se o BD é 4 raiz de 2, o BC também vai ter medida igual a 4 raiz de 2. Dito isso, ó, no triângulo BCD, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras de novo. Então, no teorema de Pitágoras, aí para esse triângulo, a gente tem o seguinte: hipotenusa é o CD, então CD ao quadrado. Os catetos são 4 raiz de 2 e 4 raiz de 2, ambos elevados ao quadrado em função da relação métrica lá do teorema de Pitágoras. 4 raiz de 2 ao quadrado é 4 ao quadrado, resultado 16, vezes raiz de 2 ao quadrado, quer dizer, 2. Então, fica CD ao quadrado igual a 16 vezes 2, 32, mais 32. 32 mais 32 somados resultam em 64. Então, CD ao quadrado igual a 64. Tira a raiz quadrada nos dois lados do igual, a gente descobre que CD tem medida igual a raiz quadrada de 64. Quer dizer, 8. Então, o comprimento da hipotenusa do lado DC, ou CD, né, é igual a 8. Essa que é a resposta da questão 4. Quer dizer, uma questão que a gente teve que utilizar aí duas vezes o teorema de Pitágoras, né? Questão 5, quinta questão de hoje. Nessa questão, é falado que a medida do segmento PQ mede 6 centímetros. Ou seja, esse cateto aqui desse triângulo pequeno na parte de cima da figura mede 6. A distância entre Q e R mede 12. Entre R e S é de 9 centímetros. Então, 9 centímetros. E ST é de 4 centímetros. Com isso, a gente tem que descobrir a distância entre P e T. Existem várias soluções para essa questão. Eu vou utilizar uma aqui que a gente vai, em termos numéricos, em termos de cálculo, utilizar somente um teorema de Pitágoras. Mas para chegar nesse ponto, a gente vai ter uma mão de obra aqui que é a seguinte: a gente vai prolongar o lado PQ. A gente vai prolongar o lado PQ para a direita. De forma parecida, eu vou prolongar o lado RST para cima. Eu vou prolongar esse lado aqui de medida 4 para cima até interceptar com outro prolongamento que a gente desenhou. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus
Eu vou falar que esse ponto onde esses dois prolongamentos se interceptaram vai ser o ponto O. O que a gente tem aqui? QOSR é um retângulo grandão aí. E por se tratar de retângulo, lados opostos são iguais. Quer dizer, se RS mede 9 centímetros, aqui em cima eu também vou ter medida de 9 centímetros. Outro dado importante. Se a distância entre R e Q é de 12, também vai ser 12 a distância entre O e S. Como o TS, quer dizer, como a parte de baixo já vale 4, a de cima vai ser 8 centímetros. O que a gente vai fazer agora para continuar? A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para o triângulo OPT. OPT. Vou utilizar o teorema de Pitágoras para esse triângulo. Utilizando o teorema de Pitágoras, aí o que a gente tem? A hipotenusa seria o PT, que a gente tem que descobrir. Então, PT ao quadrado é igual a TO ao quadrado, quer dizer, 8 ao quadrado, mais PO ao quadrado. Quer dizer, 9 mais 6 é 15, né? Então, o outro cateto desse triângulo grande aí é 15. Agora, fazendo um pouquinho de cálculo, né? Um pouquinho de conta, PT ao quadrado, deixa indicado. No segundo lado da igualdade, 8 ao quadrado é 64 e 15 ao quadrado é 225. Para terminar, somamos 64 e 225, resultado 289, tira a raiz quadrada de 289 é 17. Quer dizer que a medida do segmento PT é de 17 centímetros. Essa que é a resposta da questão. Existem outras soluções, mas essa daqui eu acredito que seja mais rápida, menos trabalhosa. Próxima questão. Questão de número 6. É mencionado que um muro de 3,2 metros de altura está sendo escorado por uma barra de ferro, de comprimento AB, conforme está mostrado na figura. Nesse caso, a gente tem que descobrir aí qual que é o comprimento da barra de ferro. Questão direta, tradicional, clássica, envolvendo o teorema de Pitágoras. Só que tem que tomar cuidado aqui com o seguinte fato. Na figura, a gente tem medidas que são indicadas em metros, né? E tem medidas que são indicadas em centímetros. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe. E eu vou começar aqui relacionando esses dois, 80 centímetros e 3,2 metros. Para descobrir o que seria aqui a altura do triângulo retângulo, eu preciso subtrair 3,2 metros e 80 centímetros. Fazendo essa subtração, pode pensar em 80 centímetros como sendo 0,8 metro, 3,2 menos 0,8 dá um total de 2,4 metros. E com essa informação, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para o triângulo de hipotenusa AB. Nesse caso, um cateto é 1,8 e o outro cateto tem medida de 2,4. Usando então o teorema de Pitágoras, a gente tem que a medida de AB ao quadrado é igual à medida de 1,8 ao quadrado. Daqui a pouco a gente vai descobrir quanto que é esse. Mais 2,4 ao quadrado. Fazendo conta, 1,8 ao quadrado é 3,24. 2,4 ao quadrado é 5,76. Quer dizer, a soma dos quadrados dos catetos, no caso aqui 3,24 e 5,76, resulta em 9. Se a soma dos quadrados dos catetos é 9, eu posso dizer que a medida da hipotenusa é dada pela raiz quadrada de 9, ou seja,
3 metros. Questão direta, sem maiores dificuldades, que a gente teve que utilizar aí o Teorema de Pitágoras para chegar na resposta. A gente sabe que o Teorema de Pitágoras é utilizado para relacionar lados de triângulo retângulo. Só que, eventualmente, a gente vai ter que fazer algumas adaptações para poder utilizar o Teorema de Pitágoras em triângulos que não são retângulos. E isso está mostrado nessa questão. Vamos para o enunciado. No enunciado fala que AD é a distância do vértice A até o lado BC, do triângulo ABC. Está falando que AD é a distância de um ponto até uma reta. Importante, quando a gente fala de distância de ponto a reta, a gente faz a medida, faz o traçado de forma que seja perpendicular. Quer dizer que esse ângulo aqui é de 90 graus. Além disso, a gente sabe que a medida de AB é 5, a medida de BD é 3,8 e a medida de BC é 10. Se BC é 10 e BD é 3,8, o restante vai ter medida de 6,2. Com base nisso, a gente tem que descobrir aí qual vai ser a medida x do lado AC. Para a gente resolver a questão, além de ter que calcular x, eu como estratégia vou falar que isso daqui vai ser a altura do triângulo ABC e vou utilizar o Teorema de Pitágoras aí 2 vezes, tá? Uma para o triângulo que está à direita e outra para o triângulo que está à esquerda da altura. Para o triângulo que está à direita, quer dizer, para o triângulo ABD. Utilizando o Teorema de Pitágoras para esse triângulo, a gente tem que h ao quadrado mais 3,8 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Agora eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras só que para o triângulo da esquerda. De forma similar, um cateto é h, então h ao quadrado. O outro cateto é 6,2, então vai ficar 6,2 ao quadrado. E nesse caso a hipotenusa tem medida x. Vamos simplificar, calcular esses quadrados aí. A gente tem que, no primeiro triângulo, que h ao quadrado mais 3,8 ao quadrado. 3,8 ao quadrado, vamos desenvolver o cálculo aqui. 3,8 vezes 3,8, se a gente desenvolver e fizer os cálculos, isso daí vai ser igual a 14,44. Então, 14,44 no segundo lado da igualdade é 25. 5 ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou transpor esse 14,44 para o segundo lado da igualdade subtraindo. A gente vai ter que h ao quadrado igual a 25 menos 14,44. Resultado disso, 10,56. Se eu tivesse que descobrir a altura, eu deveria calcular a raiz quadrada dessa expressão, desse decimal, 10,56. Só que como a gente vai ter que utilizar h ao quadrado na segunda equação, eu vou deixar quieto, vou deixar do jeito que já está. Então, eu vou fazer a substituição de h2 aqui, que é 10,56. Então, 10,56. E vou desenvolver o cálculo de 6,2 ao quadrado. Se eu multiplicar 6,2 por 6,2, eu vou obter 38,44. Vou escrever aqui junto com o 10,56. Essa soma que a gente está escrevendo aí é igual a x ao quadrado. Agora, terminando os cálculos, soma esses dois decimais, 10 com 38 seria 48, vírgula 56 com vírgula 44 dá um inteiro. Então, 48 mais 1, 49. Quer dizer que 49 é igual a x ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, a gente descobre que a medida do x é igual a 7. Ou seja, a medida do lado AC desse triângulo que está indicado
é de 7 unidades. Então, sempre que a gente não tiver triângulo retângulo e a estratégia for tentar utilizar teorema de Pitágoras para descobrir aí lado desse triângulo, uma alternativa é fazer isso que foi indicado aí para a gente nesse exercício, traçar a altura. Lembra sempre disso, a altura é perpendicular à base, né? É o segmento que parte do vértice e é perpendicular à base do triângulo. Próxima questão, questão 8, tem enunciado bem direto. Calcule o valor do x. O x aqui é o prolongamento do lado que mede 8 até chegar no pé da altura. E eu vou começar indicando o valor da altura. Vou falar que a medida da altura é h. A partir da altura, eu tenho um primeiro triângulo retângulo que tem catetos x e h com hipotenusa 6. Só que se a gente olhar para o triângulo grande, quer dizer, altura h, cateto x mais 8 e hipotenusa 12, eu também tenho aí uma outra oportunidade de uso do teorema de Pitágoras. Então, primeiro, para o triângulo pequeno, a gente tem que h ao quadrado mais x ao quadrado, isso daí vai ser igual a 6 ao quadrado. Eu vou desenvolver os cálculos e escrever que h2 mais x2 igual a 36. Vou deixar de lado essa equação aí. Daqui a pouco a gente vai utilizar de novo. Agora eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, só que para o triângulo grande. Como assim triângulo grande? O triângulo que tem catetos h e x mais 8 com hipotenusa 2. Fica assim, ó, h2 mais x mais 8 ao quadrado, resultado, hipotenusa 12 elevado ao quadrado. Vou desenvolver os cálculos aqui, ó. Eliminar o elevado ao quadrado, calcular o 12 ao quadrado, enfim, faz as contas todas. A gente tem que h2, o quadrado perfeito, o x mais 8 ao quadrado, desenvolvendo a gente tem isso. x2 mais 16x mais 64. O resultado disso é 144. Pronto. A gente tem aí, na verdade, um sistema. E nesse sistema é o objetivo nosso calcular o valor do x. Como que a gente vai fazer? Eu primeiro vou observar a primeira equação que diz para a gente que h2 mais x2 tem valor igual a 36. A soma dos quadrados de h e x é 36. E nesta equação também apareceu h2 e x2. Eu vou fazer essa substituição. Então, h2 mais x2 troca direto por 36. Aí fica 36 mais 16x mais 64 igual a 144. Simplificando e fazendo conta, 36 com 64 é 100, né? Então, a gente tem que 100 mais 16x, no segundo lado da igualdade, 144. Para calcular x, primeiro, subtrai o 100 de 144. Então, tem 16x, 144 menos 100 é 44. Aí, para a gente terminar, a gente vai ter que dividir 44 por 16. O resultado vai ser essa fração, 44/16. Eu vou deixar o resultado na forma de fração, só que antes eu vou dividir o numerador e o denominador por 4. Por que eu divido numerador e denominador por 4? Para simplificar a fração por 4. Simplificando por 4, a gente obtém como resultado 11 quartos. Então, resposta da nossa questão de número 8, 11 quartos. Usamos aí o teorema de Pitágoras duas vezes, montamos o sistema para chegar no valor do x. Continuando com mais uma questão, agora, questão de número 9,
Temos aí o quadrado ABCD, que tem área de 1, uma unidade. E o triângulo BPQ, que é equilátero, de forma que os pontos P e Q pertençam respectivamente aos lados AD e CD. Tem que calcular a área do triângulo BCQ. Nota aqui o seguinte, a gente tem algumas informações aqui que a gente já vai registrar no desenho. Primeiro, se a área do quadrado é 1, eu posso afirmar que o lado do quadrado também é 1. Então, ó, esses dois que eu indiquei aqui são iguais a 1. Eu não vou indicar, por enquanto, o lado DC e o lado DA, mas os dois também têm medida igual a 1. Além disso, o exercício disse para a gente que esse triângulo que está de azul aí é equilátero. Quer dizer que o lado BP, o lado BQ e o lado PQ também são iguais. Eu tenho que descobrir, para chegar na resposta da questão, a área do triângulo BCQ. Gente, BCQ, esse triângulo que está aqui na direita. A gente sabe que desse triângulo BCQ, né, que a altura dele vale 1. Então, aqui, ó, a gente, para calcular, precisa da base. E eu vou chamar a base aqui de x. Então, aqui a base é x. Outro dado. Como aqui o triângulo, o retângulo, o quadrado, tem lado valendo 1 e essa parte da direita é x, eu vou indicar esse pedaço aqui como sendo 1 menos x. E o mesmo caso do lado de cá, tá? Então, aqui também vai ter medida 1 menos x. Nota que, com isso, a gente tem dois triângulos retângulos. Um em que o ângulo de 90 graus é o ângulo D, e outro em que o ângulo de 90 graus é o vértice C. E nesses dois triângulos retângulos, outro dado importante para a gente anotar, para a gente registrar, é que eles têm hipotenusas iguais que correspondem aos lados do triângulo equilátero. Eu vou chamar esse lado do triângulo equilátero, que a gente não sabe, de L. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras duas vezes aí. Uma para o triângulo de catetos 1 e x, então fica L ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E o outro que eu vou utilizar é para o triângulo retângulo de catetos iguais, a 1 menos x e 1 menos x. Nesse triângulo, a gente tem que x2 igual a 1 menos x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. De novo, a gente tem uma espécie de sistema para resolver, né? Igualando as duas equações, L2 é igual a x ao quadrado mais 1. E aqui aparece L2 também, de novo, eu vou substituir esse x ao quadrado mais 1 aqui embaixo. A gente tem essa equação, ó, x ao quadrado mais 1 igual a 1 menos x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Agora é fazer cálculo, fazer conta. Resumindo, a gente tem isso daqui, ó, x ao quadrado mais 1. No segundo lado da igualdade, eu tenho um quadrado perfeito aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, e quadrado do segundo. Só que eu tenho isso aí duas vezes, né? Então, é 1 menos 2x mais x ao quadrado. E, de novo, 1 menos 2x mais x ao quadrado. A expressão fica um pouquinho maior, mas dá para cancelar bastante termo. Vamos cancelar um de um lado com um do outro. Subtraindo 1, esses dois termos são cancelados, assim também como serão cancelados o x ao quadrado do primeiro lado da igualdade com um dos que está no segundo lado do igual. A equação de segundo grau que a gente obteve é a seguinte, ó. No primeiro lado ficou zero. No segundo lado, a gente tem x ao quadrado, menos 2x é menos 4x, e ainda tem mais 1. Para a gente resolver a equação, usa a fórmula de Bhaskara, quer dizer, calcula aí o discriminante, então é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4 ao quadrado é 16.
16 menos 4, resultado 12. Dessa forma, o x fica sendo igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de 12, dividido por 2 vezes a. Eu vou fazer a simplificação dessa raiz quadrada de 12 e escrever como 2 raiz de 3. Então, é 4 mais ou menos 2 raiz de 3, dividido por 2. Dividindo todo mundo por 2, a gente descobre que o x pode ser 4 dividido por 2 é 2, e 2 raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. Então, 2 mais ou menos raiz de 3. Agora, a gente tem que ter um cuidado aqui na hora de terminar. Isso por quê? A gente achou dois valores para x. 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. O valor correto, nesse caso, é x igual a 2 menos raiz quadrada de 3. Por que motivo? O x aqui ele é menor do que o lado do quadrado que mede 1. E se a gente considerar, a outra solução seria 2 mais raiz de 3. O resultado já é bem maior aí que 3. Então, a base lá do triângulo cuja área a gente tem que calcular essa daí, 2 menos raiz de 3. Usando fórmula para calcular a área, como que calcula a área? Multiplica a base, quer dizer, o que a gente acabou de descobrir para x, né? 2 menos raiz de 3, pela altura, e divide o resultado por 2. Ou seja, a área é 2 menos raiz quadrada de 3, dividido por 2. Essa que é a resposta correta da questão. Com esta questão, a gente encerra a nossa aula de hoje. Falamos do Teorema de Pitágoras, utilizamos relação entre áreas para demonstrá-lo e fizemos aí uma bateria de várias questões. Nas próximas aulas, a gente vai voltar no Teorema de Pitágoras e vai tratar de trigonometria no triângulo retângulo. Assunto bem importante que perpassa toda a geometria que a gente tem pela frente. Até a próxima.